Olá, eu sou Daiane Alzucchi, vim falar hoje para vocês um pouco sobre a história do protestantismo no Brasil. Quero destacar alguns contextos históricos que aconteciam e acontecem para que a gente consiga nortear aí todas essas ideias juntos. Bom, então nós vamos falar sobre três períodos importantes, que foi o período ali Brasil Colônia, Império e também República. Então, para a gente iniciar o período colonial, nós vamos destacar a vinda da família real para o Brasil por volta ali de 1815. Fugindo de Napoleão, eles vieram de Portugal e se instalaram aqui no Rio de Janeiro e trouxeram consigo ali suas crenças, sua religião, que era a religião católica. Então, como que o protestantismo surge? Nós podemos destacar ali dos protestantes que vieram para o nosso país dois grupos: os franceses na Baía de Guanabara, conhecidos como França Antártida, foi considerado um dos maiores movimentos que aconteceu em toda a América Latina naquela época. E o segundo foi dos holandeses no Nordeste, através da União Ibérica, no qual Portugal estava sob o domínio da Espanha. Foi criada uma Companhia das Índias Ocidentais para conquistar todos os territórios que os espanhóis estavam ali comandando. Então, o maior líder desse movimento foi Maurício de Nassau, que ele governou o Nordeste, ele promoveu cultura, ciências, mas ele também concedeu liberdade religiosa, o que foi muito importante para esse momento do protestantismo. Com a Revolução Liberal do Porto, muitas camadas insatisfeitas lá de Portugal estavam pedindo o retorno do Dom João VI a Portugal. Ele então deixa seu filho, Dom Pedro, aqui no Brasil, no seu lugar, e ele tomou ali algumas medidas que garantiam o direito do povo. Ele tinha ideias que apoiavam a abolição da escravatura, e ele começou a sofrer muitas retaliações, e após a petição da permanência dele aqui no país, ele declarou então a independência do nosso país. E aí é onde nós iniciamos o período do Brasil Império, que ele é marcado desde essa independência, né, que aconteceu em 1822, e ela termina lá em 1889 com a proclamação da República. Essa época ela foi marcada pela implantação definitiva do protestantismo aqui no Brasil. Porém, a Constituição Imperial, ela dizia que a religião católica apostólica romana, ela era a única religião do Império, ou seja, poderiam haver outras religiões, mas elas deveriam ser professadas ali de uma forma individual, em casas e não em templos físicos. Nessa época, nós destacamos o protestantismo de missão e o protestantismo de imigração. O de imigração, ele não tinha um objetivo ali, como o próprio nome já diz, missionário, evangelístico. Eram pessoas que vinham para o país e elas traziam ali as suas crenças, suas culturas, e com isso o protestantismo começou a tomar mais espaço ali no nosso país. O que aconteceu nessa época foi a chegada da Igreja Assembleia de Deus e também da Congregação Cristã, por volta ali de 1910. Em 1827, fundou-se a Comunidade Protestante Alemã, no Rio de Janeiro, e essas pessoas elas vinham para o país, então, e se juntavam ali em pequenos guetos, como a gente poderia dizer, e se mantinham muitas vezes isolados da própria cultura brasileira. Essa imigração ela trouxe condições para que o protestantismo de missão viesse, porque através dessa chegada, esses imigrantes, eles exigiam garantias legais da sua liberdade religiosa. O protestantismo de missão, ele tinha então esse objetivo de evangelizar. As primeiras organizações protestantes foram as sociedades bíblicas, então a primeira Bíblia ali traduzida foi a João Ferreira de Almeida. A Igreja Metodista Episcopal foi a primeira a realizar atividades missionárias, e também teve um importante papel a Igreja Presbiteriana e também a Batista. Após então a independência do Brasil e a proclamação da República, inicia-se o período da República. Esse período ele é marcado
pela influência de movimentos como a escola nova versus ali a escola tradicional. Durante esse período, a igreja fundou escolas, porque eles não queriam que os seus filhos estudassem em escolas que eram católicas. Então, os protestantes fundavam suas próprias escolas que tinham ali os seus ideais, que tinham ali aquilo que eles acreditavam para que os seus filhos, desde cedo, já crescessem com essa visão que eles tinham. E também, nesse período, houve o foco no ensino teológico, porque eles acreditavam que era muito importante treinar as suas lideranças. Várias denominações ganharam autonomia, como a presbiteriana, a batista e a metodista. E nós podemos destacar também a presença do pentecostalismo e o grande crescimento das igrejas evangélicas por todo o território nacional, ali em meados de 1930, que conta-se que foi um dos períodos que a igreja mais cresceu no Brasil. Desde então, a igreja vem passando por muitos crescimentos e refletindo mudanças sociais, políticas e culturais do nosso país.